Escolaridade e religião passou firme e forte. Agora nós vamos para naturalidade, procedência e grau de confiabilidade. Como que vai esse pedaço aqui? É legal demais, isso vem trazer para nós a pergunta que o Rafael fez aqui para mim, ó. A naturalidade é o local onde o paciente nasceu. E a procedência refere-se ao local onde ele mora hoje em dia. Por que que isso é tão importante? Vamos para a lousa. Bem, vou para a lousa. Ai, 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 cadê? Eu com essa lousa, a gente tem um caso, assim, de lamúria. Por quê? Porque eu só gosto de escrever, eu não gosto de apagar. Como na vida a gente não faz tudo só que a gente quer, então a gente tem que apagar também. Né? Eu também não gosto de esterilizar material aqui. Vocês gostam? Ai, não gosto. Não gosto, me enche o saco, só que eu tenho que fazer. E eu sou metódica, sistemática, e aqui na clínica tem pessoas aí que não vão me deixar mentir, eu faço tudo sozinha. Ninguém faz nada, gente. Só eu esterilizo material. É ou não é, meninas? Não me deixem mentir sozinha. Eu sou uma mulher de muita sorte, vocês não têm noção. Pode pôr na lousa. Eu sou uma mulher de muita sorte, então eu tenho seres de luz aqui. Você também não gosta, né? É o jeito, né, Solange? Fazer o quê? Mas eu sou uma mulher de muita sorte, Solange. Eu tenho uma equipe incrível. E eu, sempre que vou esterilizar material, algum ser de luz pôs a mão antes de mim. E, de repente, ele aparece esterilizado. Eu acho que isso foi uma coisa que eu cocriei na minha vida. É, Alessandra, estou pensando aqui que eu acho que eu co-criei isso na minha vida, porque eu falava, nossa, eu quero ter uma equipe que elas trabalham tanto, que antes de eu esterilizar o material, quando eu chegar lá, ele já vai estar limpo, embalado, estéril, lindo, num processo perfeito. Mas não tem jeito, o que que a gente está falando mesmo? Olha, eu vou falar um negócio, essa aula aí, qual slide que a gente está? Olha, tem mais uns 500. Eu estava aqui, eu tô correndo, vocês viram que eu tô. Mas se não der, ó, tá no slide 12. Se não der, a gente vai dividir essa aula, tá? Porque não dá para eu falar correndo, porque senão a gente não entende, fica aquela coisa mais ou menos, e eu não sou mulher de mais ou menos, nem vocês, eu tenho certeza. Então a gente vai levar isso numa boa para a gente entender mesmo, porque essa aula não volta, apesar dela ficar gravada. E a gente não tem tempo para ficar reassistindo também, não, que eu sei que vocês têm que trabalhar e botar isso em prática logo, aprender a anamnese afetiva que está chegando a nossa hora. Nós já vamos entrar semana que vem no terceiro módulo desse curso, e a coisa só está acontecendo, e eu já estou preparando o nosso momento, o nosso encontro ainda presencial, que eu espero para o ano que vem, que vocês não têm noção, um monte de ideia massa que eu estou aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Naturalidade e procedência. Tá tudo bem, minha gente? Tranquilas? Comendo, tomando banho ou assistindo aula? Fala a verdade para mim, hein? Vocês estão aí já, né? Naturalidade. Teve um momento numa aula gravada desses dias, acho que na semana passada, né, Rafa? Eu estava falando sobre a ficha de anamnese e saiu essa questão, né? Naturalidade e procedência. Claro que você quer. Você já está aqui, Solange, na primeira fila, tá? Vai todo mundo vir para cá. A gente vai fazer um super encontro. É o meu presente para vocês. Eu falei que ia ter presente. Vai ser incrível a formação de vocês, a nossa prática em podologia afetiva assistida. Vocês acham o quê? Que eu brinco em serviço? Mas jamais. Vocês são referência da primeira turma e vocês vão ser referências da podologia no Brasil, porque eu quero que vocês sejam as melhores podoafetivas do planeta. Ó, naturalidade, então. Natural. Quem é natural? Então, vamos lá. Peraí, é o preto. Então, ela é natural de Cuiabá. Então, natural de Cuiabá, Mato Grosso. Já vamos falar das especificidades. E ela procede onde hoje em dia? Porto Alegre. Tá bom. Nossa, essa daqui é bem distante. Ainda bem que, para mim, basicamente, a pessoa é natural de Franca, procede de Franca, tá tudo ótimo. Mas pode acontecer isso. Quais são as particularidades de uma pessoa que nasceu em Cuiabá? Ah, tá.
Quando ela fala para mim que ela é natural de Cuiabá, procedente de Porto Alegre, eu vou perguntar para ela há quanto tempo você reside em Porto Alegre? E está passando as férias e o Natal aqui em Franca e a unha inflamou. Vamos lá. Essa é a dona Joana, tá? Não vai ser a dona Maria. Então, Joana, com a unha inflamada. Inflamou a unha agora no Natal. E ela está aqui em Franca. Hã? Pode? Ó, então aqui ela tá passando o Natal em Franca, gente, que Franca é minha cidade, tá? Então, tá passando o Natal em Franca. E aí ela ligou aqui para nós e falou o seguinte: eu vou baixar agora, ó. Tá tudo bem? Ai, ai, ai. Então tá. Então a gente tem lá, Dona Maria, natural de Cuiabá, reside em Porto Alegre, procedente de Porto Alegre, só que ela veio passar o Natal aqui em Franca, na casa dos irmãos, da mãe, de alguma coisa. E o que que é importante eu entender isso daqui, ó? Ela nasceu em Cuiabá, ela morou em Cuiabá até os 15 anos, tá? Aí ela foi para Porto Alegre, acabou conhecendo o marido, casou-se e ainda é casada. E ela tem hoje, a Joana, 63 anos, tá? Joana, casada, 63 anos. Mas ela casou com 23, tá? Casou com 23 anos. Então ainda ela não fez bodas de ouro. Ela não tá ainda. Falta um pouquinho lá para fazer. Então faz 48 anos que ela mora em Porto Alegre. Gente, ela é mais gaúcha do que Mato Grossense. É ou não é? Qual é o clima de Cuiabá? Calor para dedéu, 40 graus. Qual é o clima de Porto Alegre? Frio. Só não neva. Dependendo do lugar lá, até neva, né? Então, quer dizer, a gente tem aqui uma diferença muito grande. Porém, para a dona Joana, frio é muito mais natural para ela do que o calor. Por mais que ela carregue no seu DNA traços importantes de uma região extremamente quente, hoje, para ela, as podopatias e os problemas que ela vai estar relacionados aos pés têm grande referência aos climas mais frios. Porém, gente, a gente não pode esquecer que ela tem uma natureza que veio de um clima quente e que até os 15 anos ela formou a primeira infância dela, a adolescência dela, a parte dela, num clima extremamente quente, né? Isso não é muito difícil de acontecer, mas são casos mais específicos, tá? Na maioria das vezes, as pessoas elas acabam morando em regiões próximas da onde elas têm naturalidade, da onde elas nasceram, tá? E muitas delas acabam ficando na mesma localidade. Mas vamos dizer que vocês trabalhem numa cidade onde o turismo é muito grande, né? Onde existe uma migração muito grande, onde existam muitos visitantes, onde exista muita transição de pessoas, ou num bairro em São Paulo, num lugar em São Paulo, por exemplo, na região de Guarulhos, onde as pessoas transitam bastante, às vezes pernoitam e são de outros países, de outros lugares, ou tenham até mesmo uma clínica de podologia no aeroporto internacional. Vai saber, né? Então, isso é uma informação extremamente importante para a gente entender como aquela pessoa se comporta e qual é, mais ou menos, bem mais ou menos, os hábitos de vida de pessoas que moram em regiões mais quentes e de pessoas que moram em regiões mais frias, outras que moram em regiões mais secas, outras que moram em regiões mais úmidas. Então é muito interessante, gente. Olha como uma anamnese. Gente, a anamnese é incrível. O poder da avaliação é sensacional. A gente tem uma pedra tão preciosa nas nossas mãos.
acesso a seres tão únicos, a entender de verdade, compreender a essência das pessoas, para de verdade poder mostrar o nosso trabalho. Passa a ser algo emocionante. Se vocês pararem por um minuto e pensarem o que é ouvir a história de uma pessoa que teve essa vida aqui da Dona Joana, até os 15 anos morou em Cuiabá. A partir dos 15 para 16, foi morar em Porto Alegre, do outro lado, né? Na outra ponta do Brasil, próxima a outras regiões, outras culturas locais, num mesmo país riquíssimo, mas totalmente oposto. Olha que interessante, você vê a história da Dona Joana. Eu já fiquei doida para conhecer a Dona Joana. Eu não conheço. Ela é um personagem criado agora pelo Rafael, basicamente, com minha ideia. E aí eu fico louca para conhecer a história da Dona Joana. Porque olha que legal poder entender o que levou a Dona Joana a encravar uma unha aqui em Franca, nas vésperas de Natal, que ela veio passar um mês na cidade. Por que ela veio para Franca? Eu quero saber. Porque se ela era de Cuiabá, mora em Porto Alegre há 48 anos, está em Franca fazendo o quê? Ela tem uma irmã que, assim como ela, que morava em Cuiabá, quando veio estudar, veio parar em Franca porque veio fazer direito na melhor faculdade da época, que era a Unesp. Olha que legal. E acabou ficando aqui. Virou oficial de justiça, virou, sei lá, promotora. E ela veio visitar essa irmã que nunca mais saiu de Franca. E que também tem particularidades específicas, porque ela veio para Franca com 21 anos. Olha que legal. Enquanto a irmã foi para Porto Alegre com 15. E por que ela foi para Porto Alegre com 15? Aí é uma história que vai se estender a horas e dias e meses atendendo e cuidando da Dona Joana. Mas eu talvez não vou ter o privilégio de ouvir tanta história da Joana, porque ela está passando só um mês aqui. E aí tem particularidades específicas também, porque algumas coisas eu preciso entender da Joana, porque ela me traz uma podopatia muito específica e que me faz avaliá-la também de maneira muito particular. Porque a podopatia em questão é a onicocriptose inflamatória. Certo? E eu acho o máximo, quanto mais eu dou aulas sobre anamnese, mais eu me apaixono pelo poder que nós temos de reconhecer o outro, pelo poder que nós temos de cuidar do outro com a nossa melhor parte. Porque, gente, vamos combinar? É o máximo do respeito humano. Eu primeiro querer conhecer você, entender sobre você, para depois eu pôr a mão em você. Fala sério, não é lindo? Gente, eu não posso dar essa aula porque eu me emociono. É muito maravilhoso eu pedir licença para você. Eu falar para você, Ana, eu sei que às vezes pode parecer que eu estou entrando demais na sua vida, mas é que eu não posso me permitir pôr as mãos em você, mexer com algo tão importante para a sua vida, que é seu pé, que é sua unha, que você está com dor, Joana, sem saber um pouquinho só sobre como está a sua saúde, o que aconteceu com a sua unha. Senão pode ser que eu cometa alguma falha aqui. E é porque eu respeito a sua história, eu respeito quem você é hoje. Mas você já foi muitas coisas antes de ser quem você é hoje. Então, quando a pessoa falar para a gente que a anamnese é perda de tempo, eu tenho certeza que não é hoje, não, mas que já faz 3 semanas que nós estamos construindo juntas um novo olhar para essa profissão que a gente segue com tanto amor já. Uma nova forma de enxergar o que nós já sabemos, mas que nunca nos foi contado, talvez com tanta riqueza de detalhes, que faça despertar a sua melhor versão profissional. Porque a gente só consegue ser melhor quando a gente entende o limite do outro para a gente poder colocar o nosso. Porque a gente só consegue ser melhor quando a gente respeita o outro. E aí a gente consegue também esse respeito. E é inevitável. Não recebemos o que não damos. Essa é a lei universal. Tanto que eu falei para vocês na primeira aula, nossa vida está do jeito que a gente merece.
Para que ela seja diferente, é preciso que façamos diferente. É preciso que vocês olhem para o cliente de vocês de outra forma. Porque se a gente continuar olhando no mesmo ângulo, você vai ver as mesmas coisas. E pode ser que você fizesse um tratamento totalmente mais assertivo a partir de um detalhe que você não perguntou, que você não anotou, porque você não é Einstein, você não é inteligência artificial, você é ser humana. Você tem problemas, frustrações, você tem fome, você tem que fazer compra, você tem que cuidar de filho, tá aí a Solange que saiu, não sei nem se já entrou de volta, porque a gente tem 1 milhão de tarefas, 1 milhão de afazeres, e a nossa cabeça não para, e ainda por cima você tem que cuidar de um cliente. Não dá para gravar. Por melhor que nós sejamos, e olha que eu tenho uma cabeça sensacional, eu sou muito boa para gravar as coisas e eu esqueço de muitas coisas. E quanto mais eu treino o preencher a minha anamnese afetiva, o fazer o atendimento e avaliação do meu cliente da forma mais afetiva possível, mais eu me encanto pelo que eu mesma criei. Mais eu me apaixono pelo meu método. E mais eu enxergo o quanto ele é incrível para cada uma de vocês. E mais eu me dedico para que vocês entendam de coração o que eu estou passando para vocês. Esteja no salto ou no chão, eu estou passando para vocês. Porque eu já desci, sabe? Eu estou com uma sandália hoje. Eu estava chiquérrima para dar aula para vocês. Inclusive, ainda continuo chique bala, tá? E a gente vai seguindo o baile. Como que tá aí? Quero saber de vocês. Está fluindo? Tá dando para entender? Eu estou meio emocionada, mas eu já me recupero. Passa para o slide, por favor. Tá dando para me ouvir? Tá travando? Como é que tá, hein? Ai, será que tá indo bem? Ai, tem gente saindo, gente entrando, é assim mesmo. Ó, então a gente falou sobre naturalidade e procedência, espero que tenha ficado claro para vocês, porque é muito importante que a gente tenha isso na nossa ficha de anamnese, tá? Eu quero só deixar mais uma vez claro que eu não estou passando o passo a passo da nossa anamnese afetiva, tá bom? Eu estou passando o passo a passo de uma anamnese, seja ela qual for, todos esses dados são importantes. Agora, o que eu estou dizendo sobre cada dado tem afetividade, tem a escuta afetiva, tem a anamnese afetiva, tá bom? Mas eu vou voltar. Na sua anamnese, vou preencher manual ou sistema digitando? Manual. Sabe por que que é manual, Eliane? Nós vamos preencher manual. Eu até estou desenvolvendo já, eu já tenho um projeto de desenvolvimento de um aplicativo dessa EAA, tá? E pode ser que a gente tenha acesso a ele ainda até o final do curso, não sei. Vai depender da tecnologia toda e da grana investida, faz parte, tá? Mas, por quê? Porque eu quero que ela seja intuitiva. Eu preciso que esse aplicativo seja intuitivo. Então, ele não é só um aplicativo, entendeu? Ele tem inteligência artificial, porque se ele não tiver, ele não vai levar o podólogo a preencher ela de acordo com o dado do cliente de forma afetiva. Ele vai levar a preencher uma ficha quadrada. E eu não quero isso. Então, a minha ideia é desenvolver esse aplicativo onde o cliente tem acesso e o acesso do cliente é dele a informações que são importantes para que ele acompanhe o tratamento dele e você, profissional, vai ter acesso ao seu perfil de trabalho, aquele perfil do profissional, onde os dados que você preenche ali só você lê. Porque tem informações que para nós cabe para o cliente, não. Não desrespeitando ele, não é que tem, mas assim, coisas que não vão fazer sentido para ele e que, inclusive, às vezes dá a sensação de outra coisa, sei lá, duvidar, termos técnicos mesmo, sabe? Coisa que, nossa senhora, às vezes ele até assusta e não é para ele assustar, sabe? Essas coisas. Mas a transparência é 100%. Então, se ele quiser entender, a gente está ali para explicar, né? Mas coisa que não precisa, é isso que eu quero dizer. Porém, tem o acesso do profissional e o acesso do cliente. Então, eu queria muito que ela já fosse automatizada, que ela já fosse um sistema dentro de um aplicativo. E vai ser incrível e vai ser sucesso, porque vai ter todo esse olhar afetivo mesmo. Mas hoje eu dou para o cliente assinar, e ainda é lei que a gente guarde essa anamnese por 20 anos. A lei no Brasil é 20 anos desse documento guardado. Por que 20 anos? Nem sei explicar.
Eu quero ainda trazer um profissional incrível para falar sobre lei para vocês, vou ver se eu consigo trazer nessa turma ainda, que é muito legal, para explicar a importância que tem o arquivamento da anamnese, está em um dos módulos aqui, eu vou trazer esse convidado para vocês. Mas, mais importante para a gente entender, é porque eu preciso colocar muito detalhe na minha anamnese, sabe, Eliane? A nossa anamnese, não é só minha, é de vocês também. Vocês vão construir junto, eu vou passar para vocês a minha anamnese, né? Eu vou dar de presente também a minha anamnese para vocês. Porque a ideia do curso não é dar a anamnese, é ensiná-las a construir a de vocês. Muito mais do que dar um arquivo pronto para vocês, senão eu vendia só no e-book. Por que eu não fiz desse curso um e-book? Porque tudo que eu estou contando para vocês, o e-book não conta. O e-book simplesmente apresenta, mas ele não te atende, ele não te explica. E como que eu vou explicar uma anamnese afetiva, uma escuta afetiva atenta, se eu, enquanto desenvolvedora do método, não consigo fazer dessa forma com vocês? Não tem como eu ensinar para vocês algo afetivo sem ser afetiva. Entenderam? Então, a frieza de um e-book não cabe na minha metodologia. Ela pode caber para uma venda para a internet, tudo bem. Vendo e-book também. Vendo meu modelo de anamnese, fica à vontade. Ninguém vai preencher ela como eu, a não ser vocês. Que fizeram o curso, que entenderam a essência, que entenderam o que isso carrega por trás daquelas folhas, daquelas palavras, tem um ser humano que construiu elas. E vai ter vocês que entenderam essa construção. Entende? E ainda há os que dizem que a anamnese é só um papel. É bem isso, Marcela. É bem isso, minha amiga. A anamnese é só um papel mesmo, viu? Gracinha. Ô, Marcela, mas a anamnese é só um papel. O que tem por trás dele somos nós. Então, a gente vende esse papel, se o povo quiser, né, Eliane? Podemos vender, minha filha. Você pode, inclusive, falar, meninas, logo a Bruna está vendendo a anamnese delas. Vocês que não conseguiram participar do curso, vão poder comprar a anamnese. Vai ser a mesma coisa? Nunca. Nunca. Jamais vai ser, porque olha aqui, nós estamos na terceira aula de 18 aulas, que toda semana ainda tem mais 18 aulas, mais uma aula no meio da semana. E ainda assim nós vamos ter um encontro presencial presente para vocês, porque é para isso que eu estou nesse planeta. Para quê, gente? Porque tudo é provado. O que eu ensino para vocês, eu vivo há 30 anos como pessoa e há 15 anos como podóloga. Há 30 anos como atendendo pessoas, cuidando de pessoas, avaliando pessoas. Mas especificamente há 15 anos atendendo seres humanos na podologia, observando o comportamento, observando resultados, observando alunas que atendem, observando outras profissionais que atendem e não entendem merda nenhuma. Entenderam? É isso. E é isso. A anamnese hoje é só um papel, como a Marcela diz, né? Socorro! Hoje ela é um papel, Eliane, mas ela ainda será um aplicativo incrível e vocês vão fazer parte dessa história, como a primeira turma que acreditou na escuta afetiva atenta e se dedicou a ser uma podóloga afetiva raiz, entenderam? Raiz, porque agora é assim. Depois a gente vai ter as Nutella com o aplicativo, não é isso? Adorei! Quando eu cheguei, quando eu cheguei era tudo no papel, entendeu? Agora é um aplicativo incrível, com inteligência artificial, que leva o caminho todo que a gente já entendeu a construção. Mas é sempre assim, né? É preciso que a gente plante para que outras pessoas talvez colham junto com a gente. Não há necessidade que a gente colha sozinha, não é? Mas é incrível essa... Seja bem-vinda, o iPhone Adriana. Agora eu já aprendi que é a Adri. Lindeza, Eliane, muito agradecida. Eu quero que cada encantamento de vocês em cada aula transborde na realidade de vocês, no atendimento de vocês. Como eu desejo que vocês sintam o que eu sinto em cada atendimento. Como eu desejo que vocês transbordem profissionalismo, comprometimento, riqueza, abundância, valorização profissional, para que vocês recebam de verdade
o que vocês merecem, do fundo do meu coração. E recebam não só o dinheiro que é justo, mas vocês recebam o respeito, a consideração, o elogio sincero também do cliente de vocês, porque isso é incrível. Dri, a gente colocou agora no nosso grupo do WhatsApp também, tá? Não sei se você viu, mas a partir dessa aula de hoje, toda semana, além de estar disponível na plataforma, a gente vai disponibilizar também as aulas para que vocês cliquem lá no grupo, tá? Essa pessoa que vos fala é o Rafael, mesmo que tenha a minha foto, tá? Ele que tá lá, te ajudamos. Mas aí eu ajudo junto. Ajudo nada. Esse negócio aí ele que tem que ajudar, porque senão não dou conta. Aí fica um pouco mais fácil, né, Dri? Ficou, meninas, um pouco mais fácil, colocando lá também no grupo? A gente está aprendendo juntas, tá? Vocês são a minha primeira turma e é o meu primeiro curso online. Então, é muito especial mesmo, tá? Por toda a expertise que eu tenho, experiência em conteúdo e tudo, estar numa plataforma, E eu vou contar para vocês, eu escolhi uma plataforma que é de Franca, que tem uma pessoa incrível por trás dessa plataforma, que também acredita nos mesmos ideais que nós aqui acreditamos. Porque eu acredito que essa sintonia e essa sinergia de verdades que tem um bem comum, que seja real, que seja afetivo, que seja honesto, eu acredito que isso funciona muito. Eu sempre falo que a gente precisa ajudar os de casa primeiro, os da cidade primeiro, né? Não quer dizer que se em algum momento a gente precisar de uma plataforma de mais tempo de mercado, de mais fácil acessibilidade, sei lá o quê, se a gente também não vai, às vezes, depois agregar isso na nossa vida profissional dos cursos. Mas se for meu desejo, é que essa plataforma cresça na mesma dimensão que a gente vai crescer também. Porque eu acredito que a gente consegue as coisas com trabalho, honestidade, parceria de verdade. É por isso que eu estou acreditando nessa plataforma, porque as pessoas que estão por trás delas são reais como a gente, né? Tudo para existir, uma coisa antes de ser fácil, ela foi difícil. Antes de ser grande, ela foi pequena. E é isso que eu acredito, que se vocês são pequenas, se vocês estão ali no espaço de vocês, mas se vocês continuarem, se vocês acreditarem, investirem em coração de vocês, a afetividade, a sinceridade, não tem erro. O crescimento é fato. O sucesso é fato. E eu acredito nisso de verdade. Vocês me conhecem. Solange está me conhecendo agora, vai me ver pessoalmente ano que vem. Mas é verdade, né? Achou um pouco difícil, mas estou pegando o jeito. É isso mesmo, Dri. Muito agradecida a cada uma de vocês que está se dedicando a aprender junto com a gente, tá? E cada vez ela vai ficar melhor e mais incrível, viu? Porque é para isso que a gente está trabalhando. E o Rafa tá 24 horas de suporte, o Wesley também tá, que são os nossos dois suportes, para assim, ó, não deixar passar nada que vocês não consigam entrar ou fazer, tá? Então, pode chamar no grupo a hora que for, tá? Pode chamar. Eu dou a minha palavra, né, Rafa? Pode chamar. Se a gente tiver em algum momento com alguma transição, a internet não está funcionando para a gente também, porque às vezes a gente está. Aí acontece, mas a gente vai responder assim que a gente conseguir, tá? Mas na hora da aula aqui é full time, né? Não está entrando das 7 às 10 da noite, toda segunda-feira, pode chamar que a gente está 100% aqui para dar suporte nesse horário, principalmente, tá? Porque é para isso. E você, Adri, vai tirar de letra que eu já sei. Vamos para confiabilidade? Grau de confiabilidade é o grau que vocês têm aí no meu trabalho, porque vocês estão aqui comigo, é ou não é? Mas o grau de confiabilidade do cliente é o grau que ele confia no tratamento. Então, eu preciso entender que esse grau de confiabilidade ele vai refletir na qualidade das informações fornecidas pelo cliente, pelo paciente, e costuma ser feito ao final da entrevista. Por quê? Porque a gente vai ver quanto que ele confia mesmo. Se o que ele passou, a gente confiou, e se o que ele confia na gente faz com que ele nos passe informações verdadeiras, tá? Então, esse grau de confiabilidade, ele é observado. Não é algo que a gente pergunta, você confia no meu trabalho? Não. Você tem que observar
Você tem que perceber se as informações que ele está passando são seguras. Quando não são seguras, vamos lá? Só para a gente entender isso daí. Às vezes, quem está passando a informação para a gente é uma criança, um adolescente. A mãe está no celular, não responde nada, alguma coisa não está dando muito certo, a mãe responde um trem, não responde outro, aí um dia vem a mãe, no outro dia vem a tia, no outro dia vem a avó. Qual que é o grau de confiabilidade das informações que você está coletando desse adolescente? Que nem fala ainda, vou falar, adolescente de 12 anos, que ainda está meio perdido nas informações, não sabe algumas coisas. É raso? É médio? Bem, não vamos falar nada não, porque tem adolescente que dá para você ter um grau de confiabilidade muito maior do que muito adulto, que está ali estressado e não consegue nem passar a informação, tá? Mas, via de regra, se a gente pega uma idosa que já tem Alzheimer, qual que é o grau de confiabilidade que a gente tem nas informações que ela vai prestar? Se for para contar as histórias, ela vai ser ótima. Ela vai contar histórias e mais histórias. Mas ela mal vai lembrar o que ela comeu no almoço. Aliás, ela não vai lembrar. Não é? Então, a gente precisa o quê? De uma segunda pessoa, de um acompanhante, para que esse grau de confiabilidade das informações colhidas aumente. Porque a gente precisa entender de verdade como está a saúde daquele cliente. Quando a gente vai cuidar de uma paciente acamada, a gente precisa pegar as informações da pessoa mais próxima que cuida dessa paciente acamada. Então, às vezes, quem liga, o que acontece muito com a gente aqui também, quem marca, isso mesmo, amanhã ela vai colocar na prática, ou já estudamos. Ei, ai, ai, não vou falar nada para Adriana. Ó, a cliente liga e ela é filha de uma paciente acamada de uma casa de idosos. E quem cuida? A enfermeira que fica com a idosa. A filha tem informações muito rasas da mãe, talvez ela tenha as primeiras informações, né? Até aqui, natural e procedente, não é? E aí depois eu vou precisar entender sobre essa cliente através de quem a cuida, da enfermeira, da cuidadora, de quem mora com essa senhora ou quem está ao lado dela cuidando. Então é importante sempre que nós também tenhamos o entendimento de como a gente coleta as informações para que elas sejam o mais fidedigna possível, tudo bem? Então, esse é o grau de confiabilidade. Eu coloco depois disso na minha ficha grau de comprometimento com o tratamento. Se a pessoa se apresenta animada, sabe assim? E aí, isso daí é algo que você percebe também. Tanto que na ficha de anamnese afetiva é sensacional. É tipo assim, já vou até contar um pedacinho. Quando eu coloco a ficha de anamnese, entre parênteses tem o porquê que você está perguntando aquilo. Então, você nunca vai se perder na ficha de anamnese afetiva. Porque esse é o meu objetivo. Gente, a ficha de anamnese é um documento que tem que ser escrito de forma correta, senão ele não faz sentido. Então, eu tenho que ajudar você a entender por que você está perguntando aquilo, porque até você entender de verdade, até isso fixar na sua mente humana, cheia de um monte de coisa, demora. É difícil. Eu levei 15 anos para construir uma ficha de anamnese decente. Ela acabou de ser terminada no ano passado, porque eu fui abrir uma clínica gigante e que tem um projeto muito maior do que ela. Se eu não tivesse, talvez eu não tivesse tido a determinação de concluir ela, porque ela nunca terminava. Aliás, todo dia ainda aumenta um negocinho mesmo. Tem dia que eu falo assim, ai, eu acho que eu vou mudar mais isso daqui. Porque ela não é uma pintura, ela é uma vivência diária. Então, ela não vai ser nunca engessada, porque o mundo está em movimento, o ser humano muda, as doenças mudam. Quem ouviu falar de câncer há 20 anos atrás não se identificava câncer como câncer, e nem o tanto de câncer que tínhamos. Profissionais médicos oncológicos era uma raridade, agora é um trem que não acaba. Basicamente, 80% dos médicos terminam a faculdade e vão para a oncologia, porque é a doença que mais dá dinheiro para a medicina hoje. E a gente precisa sobreviver. Ainda bem que tem gente que ainda vai para a dermatologia, que também está crescente, mas vai para a estética. As doenças estão ficando meio de lado. Tudo muda o tempo todo. Então, vocês não acreditem também que a gente vai construir uma anamnese juntas e que daqui 3 anos vai ser a mesma. Não vai. Graças a Deus, eu ouvi um amém, como diz a Jéssica. Por quê? Porque se a gente trabalha de forma afetiva,
acompanhando a vida humana, não existe nada que é engessado. É necessário que a gente também esteja no mesmo movimento, porque a gente está crescendo. Mas hoje, até o final de abril, essa anamnese vai ser o que ela tem de melhor para nós conseguirmos colocar em prática todas as informações que vão fazer diferença na vida de vocês e do nosso cliente. E a gente vai fazer uma pausa, só para a Bruna fazer um xixi, tomar uma água, porque a água que até acabou. A gente vai para o próximo slide, só para falar para vocês que a gente tem agora uma coisa muito importante que a gente tem que registrar.